Olá, Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui nos estúdios do Canal 20 o professor Edson Pires da Fonseca. O professor Edson é professor na Faculdade de Santo Agostinho das disciplinas Teoria do Direito e Direito Constitucional. É também o coordenador científico dos eventos acadêmicos dos congressos desta faculdade. E vamos falar principalmente sobre a questão da indicação de ministros para o Supremo Tribunal Federal. Professor Edson, poderia falar para nós este procedimento de indicação dos ministros para compor a mais alta corte da Justiça brasileira? Doutor Valdir, hoje a Constituição de 1988 ela atribuiu ao presidente da República o poder de escolher e indicar os ministros que comporão o Supremo Tribunal Federal. Ele é composto hoje por 11 ministros com idades entre 35 e 65 anos. Aos 70 anos eles se aposentam compulsoriamente. Então o presidente da República escolhe o ministro, indica e ele deverá ser sabatinado pelo Senado e o seu nome ser aprovado pelo Senado por maioria absoluta. Esse é o procedimento hoje para a indicação dos ministros. Eu costumo afirmar, professor, que a Constituição diz o que o Supremo disser que ela diz. Caberia, ou caberá, principalmente, aos membros do Supremo, estas 11 figuras, interpretar para todos nós, todos os brasileiros, o que dispõe a Constituição. Esse poder centralizado em 11 únicas pessoas é muito forte para tão poucas pessoas? Justamente, doutor Valdir, o senhor toca numa questão central. A Constituição de 88 atribuiu um grande protagonismo para o Supremo Tribunal Federal. Nos nossos dias, os grandes temas do país estão sendo decididos e apreciados pelo Supremo Tribunal Federal. Recentemente, basta lembrarmos da decisão sobre pesquisas com células-tronco embrionárias, decisão sobre a demarcação de terras indígenas, a decisão sobre, agora mais recentemente, sobre a lei de imprensa. Então, os grandes temas do Brasil hoje passam pelo Supremo Tribunal Federal. E são 11 ministros que, com a incumbência de decidir essas questões. Isso nos chama a atenção para a necessidade de um maior controle social do procedimento de indicação dos ministros, porque, vejamos, a maioria da população, e inclusive a comunidade jurídica, pouco sabe sobre a indicação de ministros. Recentemente nós tivemos a indicação do ministro Dias Toffoli, o último indicado para a corte, agora em outubro de 2009, e na sociedade a discussão passou praticamente ao largo. Então, em virtude do grande poder, do grande protagonismo que existe hoje no Supremo Tribunal Federal, faz-se necessário que não só a comunidade jurídica, mas toda a comunidade acompanhe mais de perto o processo de indicação de ministros, porque, como o senhor colocou, a Constituição acaba, em última instância, sendo aquilo que o Supremo Tribunal Federal diz que ela é. E de 1988 para cá, com o efeito vinculante das decisões do Supremo no controle de constitucionalidade, com as súmulas vinculantes, o papel do Supremo é de um tribunal, deixa quase aquela visão keynesiana de legislador negativo. Em alguns momentos o Supremo quase legisla, Então é necessário, diante de todo esse poder, que hajam mecanismos adequados de controle. Professor, os membros do Supremo, segundo o que dispõe a Constituição, devem ter uma conduta ilibada nas palavras da Constituição. Poderia nos falar as características de uma pessoa para ser integrante deste Supremo, dessa Corte Máxima da Justiça brasileira? Bom, a Constituição traz como requisitos a idade entre 35 e 65 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada. Notável saber jurídico e reputação ilibada são dois conceitos relativamente abertos, Sob a égide da Constituição de 1891, ela dizia simplesmente que bastava notável saber. O artigo 56 da Constituição de 1891 dizia que para compor o Supremo, o ministro precisava de notável saber.
E isso fez com que, então, na ocasião, o presidente Floriano Peixoto, numa retaliação ao Supremo, indicasse para compor a corte um médico, né, na época, Barata Ribeiro, que ficou no Supremo durante quase um ano, julgou diversos casos, até que o Senado rejeitou a sua indicação e ele, então, foi retirado do Supremo Tribunal Federal. Com base nesse processo de retirada do Barata Ribeiro, em setembro de 1894, é que a doutrina se consolidou no sentido de que o saber que o ministro do Supremo precisa ter é o notável saber jurídico e não um saber qualquer. E hoje isso foi incorporado no próprio texto da Constituição. Mas sempre é polêmico, né? Na última indicação do ministro Dias Toffoli, o que se discutiu foi, como o ministro não tinha nenhum curso de mestrado ou de doutorado e também havia sido reprovado em um concurso público para juiz de direito, se ele dispunha da característica de notável saber jurídico. Então é um conceito aberto. E o outro debate que se deu também agora recentemente na indicação do ministro Dias Toffoli foi com relação à reputação ilibada. O ministro estava respondendo a um processo e houve uma condenação de primeira instância e alguns órgãos de imprensa chegaram inclusive a dizer que ele não teria reputação ilibada por conta dessa condenação em primeira instância, mas a posição majoritária foi de que somente uma condenação em primeira instância não arranharia o que se considera reputação ilibada. Então, tanto o conceito de notável saber jurídico quanto o de reputação ilibada, eles dão margem a uma discussão discricionária, né? Quem deveria fazer esse controle em concreto são conceitos abertos que em abstrato é difícil definir. E quem deveria fazer o controle em concreto a cada indicação deveria ser o Senado da República. Mas, historicamente, o que nós temos notado no Brasil é que o Senado praticamente se abstém de grandes apreciações, né? Na nossa história republicana, há apenas 5 episódios, e todos eles em 1894, 3 em 1894 e 2 em 1895, em que o Senado rejeitou ministros indicados para o Supremo Tribunal Federal. De lá para cá, não há nenhum caso de rejeição de ministros pelo Senado. Então, acaba sendo aquele controle social da indicação feita pelo presidente que o Senado deveria exercer, ele acaba sendo mais pro forma. Em termos concretos, não se faz um grande controle, como se faz, por exemplo, no direito estadunidense, né? A indicação de ministros para a Suprema Corte dos Estados Unidos sempre é alvo de muito debate, de muita discussão, como a última indicação do presidente Obama, da juíza Sônia Sotomayor, representando a comunidade hispânica, sempre com muito debate na sociedade estadunidense de um modo geral e na comunidade jurídica de um modo especial.